Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. Um monge da Floresta da Tijuca. A Floresta da Tijuca sempre foi conhecida por seus mistérios. Entre as árvores antigas e trilhas ocultas, moradores antigos juravam ter visto figuras estranhas caminhando durante a madrugada, com passos silenciosos como o vento. Entre todas as histórias, a mais temida era a do monge. Diziam que ele vivia escondido nas profundezas da mata, coberto por uma túnica negra e com o rosto sempre encoberto pelo capuz. Quem o encontrava jamais retornava ao mesmo lugar com a mente sã. O silêncio da floresta parecia ser quebrado apenas pelo som de suas orações em latim, ecoando pela noite. No século XIX, quando a floresta foi reflorestada, trabalhadores começaram a desaparecer. O relato comum era o mesmo: ouviam cânticos, seguiam o som para tentar entender de onde vinha, e nunca mais voltavam. Suas ferramentas eram encontradas no chão, como se tivessem simplesmente largado tudo para se perder na mata. Um velho morador da região afirmava que o monge não era um homem comum. Contava-se que ele havia sido um padre expulso de um mosteiro por praticar rituais proibidos, misturando rezas cristãs com feitiços sombrios. Envergonhado e amaldiçoado, refugiou-se na mata, onde teria encontrado algo ainda mais terrível. Muitos acreditavam que ele fizera um pacto com espíritos da floresta. O resultado foi a transformação de sua alma em algo que já não pertencia nem ao mundo dos vivos, nem ao dos mortos. Seu corpo apodrecia sob a túnica, mas sua presença crescia como uma sombra eterna. Havia quem jurasse ter ouvido correntes arrastando durante a noite, misturadas ao som de uma respiração forte e cavernosa. Alguns diziam que era o peso de sua penitência, carregando grilhões invisíveis que prendiam sua alma àquele lugar. Na entrada de uma das trilhas, uma cruz de madeira podre ainda repousava. Nela, alguém gravara com faca as palavras: "Não entre". O monge vigia. Mas os mais ousados ignoravam o aviso, e esses raramente eram vistos outra vez. O monge não caçava por acaso. Ele escolhia suas vítimas. Em uma noite chuvosa, um grupo de jovens decidiu acampar na floresta, rindo dos boatos e das histórias antigas. Eles acreditavam que não passava de lendas criadas para assustar turistas e aventureiros. Armados com lanternas e coragem juvenil, seguiram pelas trilhas fechadas até o coração da mata. Durante as primeiras horas, tudo parecia normal. O som dos grilos, o vento passando pelas folhas e a chuva fina criavam uma atmosfera tranquila. Mas, quando a noite avançou, um cântico distante começou a ecoar pela floresta. Era uma voz profunda, lenta, em uma língua que ninguém compreendia. O som os deixava desconfortáveis, mas ao mesmo tempo parecia irresistível. Eles riram nervosamente, tentando se convencer de que era apenas um morador fazendo algum ritual. Um deles, intrigado, decidiu seguir o som. Os outros hesitaram, mas acabaram acompanhando. A trilha se fechava em torno deles, e quanto mais avançavam, mais intenso ficava o canto. Até que chegaram a uma clareira iluminada apenas pela luz da lua. No centro, ajoelhado diante de uma cruz invertida feita de galhos, estava o monge. Sua túnica negra parecia absorver a própria luz. O capuz ocultava o rosto, mas era possível ver uma pele acinzentada e ossos expostos pela carne necrosada. Os jovens congelaram, sem conseguir se mover. O monge ergueu lentamente a cabeça e cessou o canto. O silêncio que se seguiu foi esmagador, como se até os insetos tivessem parado de existir. Então, ele estendeu uma das mãos esqueléticas na direção deles. Um dos rapazes começou a sangrar pelo nariz e pelos ouvidos, caindo ao chão em convulsões. Os outros tentaram fugir, mas a floresta parecia se fechar, criando labirintos impossíveis. Quanto mais corriam, mais se perdiam. O monge não precisava persegui-los. A floresta fazia isso por ele. Ao amanhecer, apenas 2 mochilas foram encontradas abandonadas próximas a uma trilha secundária. Dentro delas, havia celulares descarregados e roupas sujas de lama. Nenhum sinal dos jovens. Moradores próximos ouviram o cântico durante a noite, mas ninguém ousou sair para verificar. A lenda dizia que aqueles que tentavam ajudar eram arrastados para dentro da escuridão. A polícia registrou o desaparecimento,
mas evitava entrar sozinha na mata. Um guarda florestal experiente contou que já havia visto marcas estranhas nas árvores, como símbolos gravados à faca, sempre próximos a locais onde pessoas sumiam. Alguns eram desenhos de cruzes invertidas, outros pareciam inscrições em latim. Os que sobreviveram a encontros com o monge descreviam sempre os mesmos sinais: cheiro de carne apodrecida, frio repentino e uma sensação esmagadora de ser observado. Alguns chegaram a perder os cabelos e a sanidade após dias vagando, até serem encontrados. Certa vez, um andarilho foi achado próximo a uma trilha, repetindo em transe as mesmas palavras que o monge costumava entoar. Seu olhar estava vazio, e sua voz não parecia mais humana. Ele morreu 3 dias depois, sem nunca recobrar a consciência. Havia também relatos de monges espectrais caminhando em procissão pela mata, sempre liderados pela figura principal, encapuzada. Eram ecos de almas presas, forçadas a repetir eternamente os cânticos profanos. Mesmo turistas mais céticos começaram a evitar certas áreas. O medo do desconhecido crescia, e a Floresta da Tijuca se consolidava como um dos lugares mais sombrios do Rio de Janeiro. E ainda assim, alguns ainda ousavam procurar o monge. Um professor universitário especializado em folclore decidiu investigar a fundo a lenda. Acompanhado de 2 assistentes, entrou na floresta com equipamentos de gravação e câmeras. Seu objetivo era registrar os cânticos e provar que tudo não passava de histeria coletiva. Nas primeiras horas, encontraram marcas de símbolos gravados em árvores. O professor anotava tudo com entusiasmo, mas os assistentes estavam cada vez mais inquietos. A floresta parecia observá-los, respirando em silêncio. À noite, eles ouviram o cântico. Dessa vez, gravaram o som. Mas quando reproduziram a fita, perceberam algo horrível: as vozes não vinham apenas de uma pessoa. Eram dezenas, em coro, entoando palavras que pareciam rasgar a mente. Assustados, decidiram ir embora. Mas quando tentaram refazer o caminho, não encontraram mais a trilha de volta. A mata havia mudado. Os galhos pareciam se mover, criando paredes vivas. De repente, um monge apareceu diante deles. Nenhum som de passos, apenas a presença esmagadora. Seu rosto, finalmente exposto pela lua, era um crânio coberto por restos de carne pútrida. Seus olhos brilhavam em vermelho profundo, como brasas acesas. Um dos assistentes gritou e correu. O outro caiu de joelhos, rezando em desespero. O professor apenas encarou, fascinado pelo que via. O monge estendeu a mão, e a câmera caiu no chão, registrando apenas imagens turvas antes de apagar. Dias depois, apenas a câmera foi encontrada. As fitas estavam queimadas por dentro, mas o metal estava intacto. O professor e seus assistentes nunca mais foram vistos. Com o passar dos anos, a lenda do monge se espalhou ainda mais. Guias turísticos evitavam falar sobre ele, temendo espantar visitantes, mas entre os moradores o medo era vivo. Alguns acreditavam que o monge era a própria floresta, manifestando-se para proteger segredos que jamais deveriam ser revelados. Outros afirmavam que ele buscava almas para completar um exército de penitentes. Na calada da noite, ainda se ouvem cânticos, especialmente em noites de lua cheia. Trilhas inteiras são evitadas, e cruzes de madeira continuam surgindo misteriosamente, como advertências silenciosas. Um padre chegou a tentar exorcizar o local. Ele entrou na floresta com uma Bíblia, um crucifixo e água benta. No entanto, apenas o crucifixo foi encontrado depois, partido em 2 partes, como se tivesse sido esmagado. A Floresta da Tijuca permanece como um lugar de beleza natural durante o dia, mas de terror absoluto à noite. Quem ousa desafiá-la corre o risco de nunca mais voltar. E dizem que o monge não se limita à mata. Em noites de tempestade, sua figura é vista nos arredores das casas próximas, observando em silêncio, esperando que alguém o siga até o coração da floresta. Aqueles que ousarem entrar, jamais estarão sozinhos. Pois o monge caminha, ora em silêncio, ora em cânticos, sempre em busca de novas almas. E quando ele escolher você, não haverá escapatória. História por J.P. Romano. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se.
Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode. Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para o e-mail aleatoriodoriginal@gmail.com.